Vem comigo porque agora informação ao vivo é prioridade. Danilo Magela já me chama. Ele está na TEAM, onde tem informações daquele caso absurdo que nós começamos aqui, o nosso Balanço Geral Pará. Obrigado pelo carinho. Uma mulher que se identificava como líder religiosa, ela e o marido foram presos após a morte de uma seguidora aqui em Belém. Me dá o Magela. Bota o Magela ao vivo aqui. Informação ao vivo já chegando na tela do Balanço Geral para você, telespectador. Muito obrigado pelo carinho nessa sexta-feira. Cola na grade aqui com a gente, Magela. Quais as informações? Bom dia para você. Bem-vindo ao Balanço Geral. Boa sexta. Obrigado, Renê. Boa sexta também para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Balanço Geral. A gente traz agora, aqui no início do nosso programa, né, essa situação, esse caso monstruoso, esse caso absurdo, se é que a gente pode definir dessa forma, né? Parece aquelas histórias, né, de filme de terror que a gente vê por aí, né, acompanha por aí, mas de fato essa situação aconteceu na vida real, aconteceu aqui na nossa capital paraense, para ser mais exato, ali no bairro do Guamá. Bom, vamos aos fatos, né? Primeiro momento, a Polícia Civil aqui do nosso estado teve conhecimento dessa denúncia através do número 181. Nesse primeiro momento da investigação, eles tiveram conhecimento que a denúncia se tratava de uma situação de cárcere ali, em que uma mulher era mantida nessas condições e até de trabalho forçado também por essas duas pessoas, né, por esse casal. Diante dessas informações, no primeiro momento, a polícia se deslocou até lá, essa residência no bairro do Guamá, e lá eles constataram que esta mulher vivia num cômodo só, anexo à casa dessas duas pessoas, né, dessas pessoas que se intitulavam como líderes religiosos. A partir daí, o que aconteceu? A mulher, inclusive, na época, foi até então vítima, foi até meio que arredia com a equipe que chegou até lá, informou que não era nada disso que estava acontecendo com ela, porém, muita coisa chamou a atenção aqui da equipe da Polícia Civil, que resolveu aprofundar um pouco mais nessa investigação. E durante esse aprofundamento, aí sim, depois de um certo tempo, eles tiveram conhecimento que acontecia uma manipulação, né, dessas duas pessoas através da argumentação da argumentação religiosa de que aquela vítima precisava ficar naquelas condições porque ela precisava se purificar e que para isso era submetida a uma série de torturas. A gente vai entender melhor essa história aqui com a delegada Bruna Paulucci, que vai dar um pouco mais de detalhes sobre essa investigação, né? Porque o importante disso tudo, né, delegada, que essas duas pessoas já foram detidas através de mandados, né, expedidos aí pelo Poder Judiciário, mas infelizmente essa vítima que era alvo dessa investigação acabou morrendo, gente. Isso mesmo, por desnutrição, inclusive. Então, eu queria que a senhora destacasse que elementos, que evidências levaram vocês a realmente tomarem certeza de que se tratava de uma situação ali de manipulação religiosa. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Nós iniciamos essas investigações em maio por meio de uma denúncia via 181. E fizemos diligências em loco e com um apoio enorme da família dessa moça, a Flávia Cunha Costa, nós obtivemos vários testemunhos, inclusive de outras vítimas desse casal que se intitulava como pastores, inclusive com igreja registrada no nome da pastora, tá? Então, com toda a coleta desse material, desses testemunhos, inclusive de outras vítimas, bem como com as diligências em loco, nós representamos pela prisão do casal, tá? Prisões preventivas que foram decretadas pela primeira vara de inquéritos, que foram cumpridas hoje, inclusive com a busca e apreensão de diversos documentos, entre outros elementos informativos que vão robustecer nosso inquérito policial. Durante a investigação, por uma pesquisa no nosso sistema, nós descobrimos e fomos surpreendidos que essa moça que estava lá sob violência psicológica e maus tratos, faleceu no PS do Guamá em decorrência de toda essa manipulação e esses maus tratos. Contudo, essa morte não foi comunicada por eles. Eles eram para ela como líderes espirituais.
ela passava por tratamento espiritual, acreditando que aquilo ela fosse evoluir. E nisso havia uma manipulação psicológica dessa mulher, dessa vítima. Ela se afastava de amigos, de familiares, do trabalho. Ela já não queria mais sair à rua, encontrar com as pessoas, porque ela achava que esse contato seria impuro, prejudicaria nessa evolução espiritual dela. Então, eles faziam com que ela ficasse cada vez mais afastada do meio social, para que essa manipulação pudesse surtir efeito. E com isso o patrimônio dela era utilizado nas obras da igreja, entre outras coisas mais. Perfeito. A gente vai aproveitar a oportunidade, delegada, já a gente retorna novamente a entrevista com a senhora, porque tem entrevista também da prima da vítima, né, da prima da Flávia, que infelizmente, como a delegada ressaltou aqui, acabou falecendo ali no PSM em Tubamar. A gente vai acompanhar a partir de agora, e na sequência a gente retorna aqui com a delegada. A história toda se iniciou em 2014, que foi quando a Marleci, que se intitula como pastora, se aproximou da Flávia. Ao momento, ela trabalhava como esteticista e foi quando ela teve o primeiro contato. Nessa condição, elas tiveram algumas trocas, em que a Flávia começou a dizer que ela se sentia triste, que ela tinha algumas questões de ansiedade, e aí a Marleci se utilizou disso para chamar a Flávia para o ministério que ela havia criado. Por essa razão, ela começou a dizer para Flávia que ela tinha que fazer determinadas coisas, como jejum, oração e etc. E até aí ainda era razoável. Até que, por essa razão, a família começou a perceber que o jejum já estava sendo excessivo, que a punição já estava sendo excessiva, e percebeu que a mulher, na verdade, era uma farsante. Quando isso aconteceu, a família tentou alertar a Flávia, só que o contrário aconteceu. Ao invés dela resolver sair de tudo isso, foi quando a pastora conseguiu puxá-la de vez, dizendo que todos os familiares, na verdade, eram endemoniados, que todos os familiares eram cheios de bichos, que todos eles só queriam o mal da Flávia, e que por isso o certo era que a Flávia fosse viver com essa pastora, para que então ela conseguisse se aproximar de Deus. Isso durou cerca de 11 anos, em que a Flávia se afastou completamente da família. É importante falar também que não foi só a Flávia que sofreu nas mãos dessa mulher. Sim. Tiveram outras vítimas também. Muitas dessas vítimas também eram familiares dessa pastora. E eu acho até injusto eu só ficar repetindo dela, mas também havia um marido junto com ela que se beneficiou de tudo isso e que foi cúmplice. E durante todo esse período ela implicava em humilhações para a vida dessas pessoas, para que eles conseguissem a tal da purificação, do tipo comer comida estragada. Ela jogava comida no chão e obrigava as pessoas a comerem. Quem não fazia o que ela queria era humilhado entre eles. Então, assim, era uma série de absurdos. Bom, que coisa triste, né? Absurdo mesmo a gente ter que noticiar isso, mas realmente aconteceu e cabe aqui à polícia, ao Estado de forma geral, né? Dar punição devida, né, para esse casal. Ainda bem que eles já estão presos de forma preventiva. Delegada, pelo que a gente pôde acompanhar de relato aí da prima da vítima, né, foram anos, né, de tortura, anos de violência psicológica. Que a senhora acredita que foi preponderante assim para que esse casal conseguisse convencer essa moça a passar por tudo isso? Porque, pelo que a gente pôde ter conhecimento, a moça vivia uma vida digna, né? Tinha trabalho, ganhava um bom salário, um pouco mais acima da média do brasileiro, enfim. Sim. A gente acredita que ela, quando foi angariada, conheceu esse casal, ela poderia estar passando, às vezes, um momento de fragilidade, não é? Até emocional, algum evento na vida que pudesse tê-la fragilizado e fizesse com que ela se envolvesse com eles. Mas tudo foi em torno da religião. Ela conheceu, passou a frequentar a igreja na época que eles frequentavam. Eles saíram dessa igreja, fundaram a própria igreja. Então, tudo em torno dessa fragilidade emocional, mental, né? E a violência psicológica, ela é muito complicada da gente, é muito sensível da gente estar identificando, configurando. É muito complicado. Então, assim, só com uma junção mesmo, uma investigação bem aprofundada, é que a gente consegue avaliar se essa pessoa está mesmo sendo submetida a essa violência psicológica, o que no caso da Flávia se configurou, e não só dela,
tá? Temos outras 2 vítimas desses mesmos pastores, nas mesmas circunstâncias, mesmo modus operandi. Mas esses 2 conseguiram fugir disso. Tá? A Flávia, infelizmente, não. Felizmente não, né? Delegada, a partir de agora, quais são os próximos passos? A senhora destacou que elementos importantes foram apreendidos, né, através de mandado de busca e apreensão. Inclusive, vocês conseguiram constatar que todos os documentos materiais da Flávia estavam em posse desse casal, né? Sim, nós hoje cumprimos não só as prisões preventivas contra o casal, tá? Nós também efetuamos a busca e apreensão no imóvel deles, tá? E no cômodo em anexo onde Flávia morava. Tá? Que é bem precário. E na casa deles nós encontramos diversos documentos da Flávia, passaportes, telefones, tá? Notebook, isso tudo será periciado para robustecer ainda mais o nosso inquérito. Ou seja, provavelmente ao longo dessa investigação, pessoal, pode ser que possam surgir também outras vítimas, além dessas outras 2 que também já estão sendo investigadas a atuação contra essas pessoas, né? Outro ponto, delegada, talvez o pessoal de casa deve estar se perguntando, mas e a família dela? Por que não procurou retirar ela dali, né? Não era tão fácil assim, né? Vocês também puderam observar isso, né? Sim, a família tentou por vários anos, tá? Mas era complicado, a Flávia voltava, ela era capaz, ela trabalhava. É muito complicado você tirar alguém nessa situação de manipulação emocional, psicológica. Então, por vários anos a família tentou, tá? Mas, infelizmente, ela saía, passava um tempo com a família ou até mesmo internada e voltava para esse convívio. Porque é muito a vulnerabilidade, né? Ela estava num estado de vulnerabilidade. Tá completamente manipulada mesmo, violentada mesmo psicologicamente. Agora, a senhora já teve a oportunidade de ouvir uma dessas pessoas indiciadas já, e o que mais revolta é o fato da negação também, é isso? Né? Sim, o preso, o indiciado, o pastor, ele negou, disse que a Flávia vivia lá por conta própria. Perguntado também como foi a forma que prestaram socorro a ela, deixaram essa moça no PS do Guamá sem documento, foram embora, empreenderam fuga do PS, sequer comunicar à família dela da morte dela, ou seja, a Flávia seria enterrada como indigente. Se nós não pesquisássemos, nós também durante as investigações fomos surpreendidos com a morte dela. Se não tivesse sido feito um registro com todos os detalhes, inclusive o cadastro da Flávia, nós também não saberíamos da morte dela e ela seria enterrada como indigente. Eles sequer comunicaram à família dela. E vocês ficaram descobrindo quantos dias depois da morte? Olha, nós iniciamos essa investigação em 15, 16 de maio, meados de maio, foram ouvidas testemunhas, diligências. Ela faleceu no dia 19 de junho. Nós descobrimos quando a gente terminou de ouvir as testemunhas e fomos consultar os depoimentos e pesquisamos o nome da Flávia no sistema, porque eu já havia cadastrado como vítima. Como o sistema é todo interligado, onde você registra a ocorrência, se você cadastrar a pessoa envolvida, qualquer sistema vai me dar acesso aos boletins. E foi que nós, surpreendentemente, achamos o boletim da comunicação da morte dela a esclarecer. Ou seja, a própria família também só teve conhecimento da morte a partir de vocês, dias depois. Ou seja, o corpo dela ainda ficou lá no Instituto Médico Legal. Sim, ela foi levada para o PS do Guamá. Eles se apresentaram apenas como vizinhos dela, tá? Não deixaram documentação. A forma como ela morreu, ela foi levada no dia 18 e já no dia 19 ela faleceu. A médica suspeitou, por ela ser muito nova, né, e falecer por desnutrição grave, acionou a assistência social do hospital para que fosse feito um registro dessa ocorrência. Tão logo comunicado que seria necessário o registro da ocorrência, os pastores evadiram do hospital. E simplesmente não levaram o documento dela, sendo que eles tinham posse desses documentos. E sequer comunicaram à família dela, porque eles tinham os telefones, os contatos da família da Flávia. Ou seja, deixaram ela completamente ao léu no PS do Guamá. Ela foi encaminhada para o ML porque houve suspeita da morte dela pela médica. E de lá ela ia sair e ser enterrada como indigente.
Nossa Senhora, meu Deus, gente, cada informação, uma vírgula, um ponto a mais de informação aqui da delegada, realmente são informações estarrecedoras, né, delegada? Quais crimes eles estão sendo indiciados nesse primeiro momento? Obviamente que a investigação vai aprofundar, esse inquérito vai ser concluído e ser repassado ao MP posteriormente. Sim, a princípio, violência psicológica e maus tratos seguido de morte, tá? Outros crimes podem ser que a gente encontre no decorrer, na finalização das investigações, mas a princípio os dois. Essas instituições religiosas, eles ainda mantêm ativas ou o atendimento, digamos assim, era feito de forma individual? Uma delas ainda é cadastrada, que é a Torre de Deus, tá? O indiciado, interrogado, diz que funciona na casa deles o culto, tá? Que eles não locam mais um ponto físico. Contudo, perguntado quantos fiéis, ele me repassou que apenas 3. 3 fiéis? 3 fiéis. E a pastora, ela também tem um cadastro como psicanalista. Então, assim, não é só a parte religiosa, né? É isso que nós vamos ter que aprofundar. Se ela tem o cadastro, a formação para poder estar prestando esse serviço também. Perfeito, perfeito, delegada. Muito obrigado, tá, pelas suas informações. Importantes prisões que foram realizadas durante esta manhã aqui pela Delegacia da Mulher, né, que é a DEAN. Como vocês puderam observar, né, são realmente relatos absurdos. Infelizmente, nossos sentimentos aí aos familiares da Flávia, né, mas a polícia agora já realizou a prisão preventiva dessas 2 pessoas, ou seja, a investigação vai aprofundar e a gente vai continuar acompanhando esse caso, né, Renê? Absurdo. Eu volto com você. Obrigado, Magela. Obrigado, delegada. E é um negócio que eu pelo menos não consigo entender. Como é que uma pessoa que se diz líder religiosa, né, pode fazer um mal para outra pessoa? Pelo amor de Deus, onde é que está aquilo que nós aprendemos enquanto nós nos formamos cristãos? Onde é que está aquilo? O amor, a misericórdia, né? O perdão. Não, mas eu vou criar aí uma denominação, para não dizer nem outra palavra aqui, uma denominação, vou fazer uma doutrinação em cima das pessoas e nessa doutrina eu vou fazer com que as pessoas morram. Que história é essa? Que liderança religiosa é essa? Por isso nós temos que prestar atenção onde a gente frequenta, pelo amor de Deus. Tem que ser 3 fiéis, né, a delegada falou? Que a denominação tinha 3 fiéis. Infelizmente, uma acabou morrendo nas mãos desse casal.